Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver a provável escalação do Tricolor para o jogo de domingo fora de casa contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. E essa história de Pituca no São Paulo procede ou não? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Hora de falar sobre Marcos Antônio, o volante quer ficar no São Paulo. Atleta que pertence a Lazio, virou titular absoluto do Tricolor diante da ausência do Pablo Maia, contrato de empréstimo se encerra na metade do ano. Se o Marcos Antônio disputar 50% das partidas, com pelo menos 45 minutos em campo, São Paulo é obrigado a comprá-lo por 25 milhões de reais. E o Tricolor já deixou bem claro que não tem essa grana para fazer o investimento, mas conta com a ajuda do jogador para convencer a Lazio para prorrogar esse contrato de empréstimo. Importante contar que o Marcos Antônio, pelo bom momento, também tem sido especulado e sugerido para outros clubes brasileiros, mas ele prefere continuar no São Paulo e tem feito enorme esforço para que Tricolor e Lazio consigam se entender. Só para completar em relação ao São Paulo, Tricolor que vai muito bem sob o comando de Zubeldia. Contei para vocês que a especulação vinda da Espanha de que Belletti poderia assumir o São Paulo em caso de tropeços do Zubeldia está completamente descartada pelos dirigentes são paulinos. Palmeiras e São Paulo este, que virou a chavinha, venceu o Alianza Lima por 2-0 fora de casa na Libertadores e hoje, no CT da Barra Funda, começou a preparação para o Choque Rei. O técnico Luiz Zubeldia teve como grande novidade o retorno de Oscar. O Oscar que está em fase final de recuperação aí de uma lesão na coxa esquerda. Oscar treinou hoje com os demais companheiros e pode pintar na lista de relacionados do Luiz Zubeldia para o Choque Rei. Vale lembrar que essa expectativa já existia para o confronto pela Libertadores contra o Alianza Lima, como eu mencionei anteriormente, mas a comissão técnica aí do Zubeldia preferiu preservar o Oscar da viagem. Então, portanto, o técnico tricolor tem, em teoria, força máxima para o clássico contra o Palmeiras, já que não há desfalques por cartão amarelo. Zubeldia também pode contar com Pablo Maia e Arboleda, que se recuperaram de lesão e estão aí à disposição, apesar de não terem sido utilizados contra o Alianza Lima. Então tá aí. Novidades do São Paulo Tricolor que começa a preparação para o Choque Rei contra o Palmeiras, treina na sexta, treina no sábado e aí fecha os preparativos para esse duelo importantíssimo pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo venceu apenas um jogo nesse Brasileirão, empatou os outros 6. Está invicto, é verdade, mas vence muito pouco na competição nacional, Mi. É isso aí, bom, a faca e o queijo está com o Palmeiras, mas o São Paulo, os dois estão indo bem fora, mas está mais pro Palmeiras, será? Olha, eu acho que a sorte do Palmeiras é que, como disse ali, a boa notícia para o São Paulino é que está todo mundo voltando. A boa notícia para o Palmeiras é que está todo mundo voltando. Lá. Por quê? Porque você não sabe qual aconteceu que o Oscar vai voltar, né? O cara está muito tempo parado, Pablo Maia, muito tempo parado, Arboleda, muito tempo parado. Essa é a boa notícia para o palmeirense, porque esses caras ali jogando, Zé, mudam completamente a potência do time do São Paulo. Seria um São Paulo numa situação completamente diferente se Oscar, Lucas, Arboleda, Pablo Maia, todo mundo estivesse na ponta dos cascos. Seria uma parada muito mais difícil para o Palmeiras. Agora, ao menos, como eu disse, para o São Paulino, é bom saber que pelo menos os caras estarão à disposição para esse jogo, Zé. É óbvio que o Oscar na ponta dos cascos, como você disse, o Lucas também, esses caras serão titulares do São Paulo. Eles foram contratados para isso e serão titulares. Mas é bem verdade também que sem esses caras, o São Paulo também se ajeitou. Se achou ali com os meninos, com o Matheus Alves, com o próprio Lucas Ferreira, o Ferreirinha jogando muita bola. Então, assim, vamos ver qual condição que vai voltar o Oscar agora. Acredito que ele vai ser importante nesse jogo. É um jogo grande, estarei lá na Arena Barueri, trazendo tudo ao vivo no Mesa Redonda. Vai ser bem bacana, o jogo é às 5h30. R$20 o ingresso mais barato, R$70 o ingresso mais caro. Mas R$20 já é meia? Não é meia não. R$20 é inteira. R$20 é R$20. Agora para falar do São Paulo, que encara justamente o poderosíssimo Palmeiras domingo. E o jogo é na Arena Barueri sintética. E aí é o seguinte, Arboleda pode jogar, Pablo Maia está se recuperando, o Lucas já está entrando aos poucos. E aí a pergunta que eu faço para o Arnaldo, bota a turma para jogar no sintético ou você, como vice-presidente de detalhes, acha que não é o caso, o Arnaldo Ribeiro? A decisão não cabe a mim. Que isso, hein? Melhor elenco do Brasil de agora, de novo. A decisão não cabe a mim, mas
Com certeza esses jogadores recém-recuperados de lesão e tal não vão iniciar a partida. O Lucas talvez até iniciasse se o jogo fosse no Morumbi, não será. O Oscar possivelmente voltasse à lista de relacionados se o jogo fosse no Morumbi, não será. Então acho que essa situação, o fato do gramado ser sintético vai influenciar sim na decisão de escalação do São Paulo, como já aconteceu no jogo do Paulista no Allianz Parque, na fase de classificação do Paulista, né? O São Paulo voltou a treinar agora. Na quarta tem o Libertad pela Libertadores, no sábado tem o Grêmio pelo Brasileiro em casa, mas no jogo com o Palmeiras, o Zubeldia deve, não sei se manter, mas privilegiar esses jogadores, além de tudo, do aspecto mais físico, né? Que o São Paulo tem demonstrado nas últimas partidas, por conta também do adversário ser um time muito físico, né? Muito leve e forte, né? Então, esses mais veteranos não vão jogar. Muito não bem. Vão começar, pelo menos. Massa, essa seria, sei lá, a estratégia do São Paulo para esse jogo contra o Palmeiras. Também está de olho na Libertadores, embora tenha com a situação, assim como o Palmeiras, bem fácil, mas é um clássico. O clássico é clássico. Precisa ver quem está inteiro no São Paulo para jogar, porque a questão física é importante. Foi assim que o São Paulo segurou o Palmeiras nas últimas oportunidades, né? Jogando com jogadores fortes fisicamente, jogadores que se adaptam ao sintético. O Luciano, por exemplo, tem que estar em campo, porque ele se adapta bem, né? Então, tem que dar o privilégio, né, para quem tem condições físicas de enfrentar o Palmeiras, porque alta intensidade, o ritmo é muito alto. Então, eu acho que o Zubeldia tem que olhar para a sequência dele e entender que a classificação já veio na Libertadores, ele pode ser o segundo melhor na classificação geral, né? Pode até ser o primeiro, dependendo dos resultados do Palmeiras ali, nos 2 jogos em casa, mas que a missão está, aparentemente, neste momento, cumprida na Libertadores e olhar para o Brasileiro, porque o São Paulo precisa ganhar jogos no Brasileiro, tá? Para ontem. É para ontem. Uma vitória sobre o Palmeiras lá na Arena Barueri daria ao São Paulo a validação de tantos empates até agora, né? O São Paulo vai a 12 pontos, fica bem mais perto ali do grupo dos 6, né? E valida os empates. Agora, se perde ou fica empatando, aí fica difícil, né? Vai chegar uma hora que você vai olhar para a Libertadores e falar, e agora? Eu tenho um mata-mata da Libertadores, estou perto da zona do rebaixamento, complica, para frentemente complica muito. Entendeu? Eu não acho que o Márcio está errado, mas sinceramente, o empate é um resultado muito bom. Talvez muito bom. Não seja exatamente esse o jogo para ganhar. Né? Eu sei que o torcedor do São Paulo pode ter a sequência de empates. O Arnaldo nessa mesa falou assim, você tá indo por uma semana, eu sei que o torcedor tá chateado com esse tanto de empate, mas empatar em Lima e empatar... Tá bom, viu? Você avisou isso antes. Ganhando em Lima, então, meu amigo, o empate domingo, para mim, no final de semana, para mim, fica maior ainda e... Sim, eu também acho isso, mas, Arnaldo, a gente sabe como é o futebol, como é torcedor, como é tudo. O Zubeldia, ele deu uma boa remada aí para ganhar um pouco de sossego. Foram muitos empates, aí só empata. Aí ganhou esse jogo contra o Aliança e falou, agora... Né? Agora tem um ar de... Tem uma fumaça branca, vamos dizer assim, pelos lados do São Paulo. Se perde para o Palmeiras, rival, não sei o quê, dependendo da forma como for, detalhe, voltam às casas, não tem como. Aí a galera que ficava com o porrete na mão até ontem, porque o Zubeldia era fraco, já tá na esquina ali. Perdeu do Palmeiras, amigo, essa galera vai sair do bueiro. Você sabe disso, é assim. Sim, você está com essa... Exato, mas isso já faz tempo, é que o time não está perdendo, né? Sim. Né? Então, é aquilo. Né? Vai postergando. Vai postergando. Uma hora vai perder, né? Não é... A invencibilidade já é maior que a do Palmeiras, embora tenha muito empate. Né? O Palmeiras perdeu para o Bahia, a invencibilidade do São Paulo é a maior dos times brasileiros no momento. A questão, Tironi, é que talvez o desafio do Zubeldia... guardando as proporções nessa sequência, depois do Palmeiras, sobretudo, seja o mesmo desafio do Abel.
O Massa falou, né, Massa, que o negócio do mandante é considerado circunstancial, né? A fase do Palmeiras como mandante. A fase do São Paulo a gente não sabe se é circunstancial ou se esse time vai conseguir, como mandante, exercer o que faz como visitante. Porque como visitante eles estão parecidos até. Na Libertadores estão idênticos e no Brasileiro o Palmeiras está melhor, mas o São Paulo teve empates, acho que bons fora de casa. A questão para o Zubeldia para mim, a parte Libertad em casa, Grêmio em casa, né, vai ter. E a sequência é parecida com a do Palmeiras, com uma diferença grande. A Copa do Brasil, o Palmeiras já ganhou fora e vai decidir em casa. O São Paulo ganhou só de um em casa e vai aos aflitos logo depois do Grêmio. Então, mas eu imagino que em casa, não em Barueri, com a volta inteira do Lucas, com a volta paulatina do Oscar, o São Paulo consiga ter mais repertório para melhorar o seu desempenho, começar a ganhar no Brasileiro. Talvez, como o Vessone falou, se não a partir de domingo, a partir do outro sábado, quando tem um jogo com o Grêmio importante em casa. Hora de falar sobre a chance de Diego Pituca virar reforço do São Paulo. Especulação que começa entre setoristas do Peixe por causa da fase do volante, que já foi alvo do tricolor em outros tempos e que nesse momento vive uma realidade ruim com a camisa santista. Ele é muito mais reserva do que titular e parece fora dos planos da nova comissão técnica. Importante destacar que o Pituca tem um dos maiores salários do elenco, até por isso uma transferência para outro clube poderia ser boa pro Peixe. A especulação entre setoristas do Santos dá conta de que o Pituca poderia ser trocado por um jogador do São Paulo. Também lembraram que o Pituca já foi alvo do tricolor enquanto voltava para o Brasil. O Pituca jogava no futebol japonês e havia assinado um pré-contrato com o Santos. Só que nesse meio tempo, o Santos foi rebaixado para a Série B e o Pituca precisaria chegar abaixando em 50% seus vencimentos. Pituca topou fechar com o Santos, apesar do interesse do São Paulo. Ele já se declarou torcedor do Peixe. Na atual temporada, 19 jogos, 1 gol e 1 assistência, 11 jogos como titular, 8 como reserva. Diante do Grêmio no último final de semana, nem sequer saiu do banco de reservas. Para trazer a resposta e a temperatura certa dessa negociação, conversei antes de gravar o vídeo com uma pessoa do departamento de futebol do São Paulo e perguntei: vocês têm interesse no Pituca? Existe alguma negociação? Pode haver uma troca? E a resposta foi de que hoje a chance de o Pituca virar reforço do São Paulo é 0. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o tricolor volta a campo neste domingo, novamente jogando fora de casa, agora contra o líder Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. E o meia Oscar participou, de boa parte dos treinos ontem e pode ser novidade para esse jogo. Jogo muito difícil, mas que o São Paulo tem que tentar, buscar esses pontos, mesmo jogando fora de casa, porque até aqui no Brasileirão, em 7 jogos, o tricolor empatou em 6. E eu discordo de alguns comentaristas que falam que o São Paulo tem que poupar o time para esse jogo por causa do gramado sintético. A não ser o Lucas Moura, galera, e o Oscar, que está voltando de lesão agora. E uma provável escalação do tricolor para esse jogo deve ter Rafael, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias, Alisson, Marcos Antônio e Matheus Alves, Cédric, Ferreirinha e André Silva. Então vamos ver se agora, com a volta desses jogadores, o tricolor começa a mostrar evolução no Campeonato Brasileiro. Eu discordo de alguns comentaristas que falam que o São Paulo não vem vencendo por falta de elenco ou porque o elenco está muito fraco, porque a gente vê a classificação do Campeonato Brasileiro e vê o Bragantino em 2º, o Fluminense em 5º, até o Ceará em 7º. Então será que o São Paulo não tem um elenco mais forte do que esses times? Dos 4 últimos colocados, por exemplo, 2, o Fortaleza e o Sport, o São Paulo não conseguiu vencer jogando em casa. Então vamos ver nos próximos jogos, se com a volta do Lucas Moura e do Oscar, o tricolor não começa a vencer os próximos jogos. Até porque no Campeonato Paulista, mesmo com Oscar e Lucas Moura, o São Paulo não conseguiu vencer a Inter de Limeira, o Velo Clube e perdeu em casa para a Ponte Preta. E após essa partida, contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo volta a campo no dia 14,
agora jogando em casa contra o Libertad pela Libertadores. Já no dia 17, vai jogar em casa contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. E na terça-feira, dia 20, tem um jogo de volta pela Copa do Brasil. O São Paulo joga fora de casa contra o Náutico e basta um empate para o tricolor conseguir a classificação. Já no dia 24, vai jogar em casa contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. E no dia 27, vai jogar em casa contra o Talheres pela Libertadores. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias. E o jovem lateral direito do São Paulo, Ângelo, de apenas 16 anos, participou de boa parte dos treinos ontem com o restante do elenco e começa a ser observado por Zubeldia. Aí que eu não entendo, né, galera? Porque ele não deu oportunidades ainda para o jovem Mike, também da categoria de base. Até porque o Cedric é um veterano, não vai jogar todos os jogos. O Ferrarese é um zagueiro que de vez em quando é improvisado ali. E o Igor Vinícius não deve jogar muito mais pelo São Paulo, até porque ele tem contrato apenas até o fim do ano e o São Paulo não deve renovar com esse jogador. Então o Mike poderia ter mais chance, né, galera, nesse time do São Paulo. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!